Olá, sejam bem-vindos ao Geologia Geral e hoje vamos falar sobre elementos terras raras. O grupo dos elementos terras raras se refere àqueles elementos pertencentes à chamada série dos lantanídeos da tabela periódica, comumente representado nas figuras abaixo dos outros, a fim de facilitar a sua visualização devido a eles caracterizarem uma terceira dimensão na geometria da tabela. Eles variam em número atômico do 57 ao 71, e esse aumento gradual do número atômico causa uma separação entre os chamados pesados e leves, onde os leves são de menor número atômico e os pesados os de maior, sendo o európio o divisor. Desta forma, os ETRs leves vão do lantânio ao európio e os ETRs pesados vão do európio ao lutécio. A distribuição eletrônica desses elementos é muito importante no seu comportamento químico, pois ela varia com a entrada de elétrons na camada 4F. Isso faz com que, ao invés do comportamento normal de aumento do raio iônico com a entrada de elétrons, ocorra uma diminuição do raio com o aumento do número atômico. Isso ocorre porque a camada 6s2 causa um efeito de blindagem do número atômico, e a cada entrada de elétron na camada 4f, eles tendem a aumentar a interação entre os próprios elétrons e também com o núcleo, causando com isso essa consequente redução do raio. Esse detalhe, aliado à característica geral desses elementos de apresentarem carga de valência 3+, com exceção do európio, que pode ser 2+, e o sério, que pode ser 4+, causam uma variação na compatibilidade dos elementos desse grupo, aumentando de acordo com o aumento do número atômico. Logo, os ETRs pesados tendem a apresentar maior compatibilidade que os ETRs leves. A compatibilidade, como já falamos nos vídeos de coeficiente de partição e efeito da compatibilidade de elementos, são sempre referentes às rochas do manto. Devido a essas características, minerais de maiores temperaturas de cristalização apresentam maior compatibilidade com os ETRs pesados, como piroxênio, hornblenda e granada, como pode ser visto nos diagramas de ETRs individualizado por minerais. Essa distribuição mostra o porquê que as rochas com composição maior desses minerais tendem a deixar que os ETRs leves fiquem na fase fluida, enquanto captura os ETRs pesados durante a sua cristalização. Já minerais do grupo dos feldspatos costumam apresentar um comportamento mais compatível com ETRs leves e não compatível com ETR pesados. Além disso, o NOx mais 2 do európio, citado anteriormente, faz com que esse elemento seja altamente compatível com minerais desse grupo, uma vez que ele pode substituir o cálcio na estrutura desses minerais, sendo então responsável por anomalias desse elemento, comumente utilizadas como marcadores de fracionamento magmático. Então, ao se analisar esse tipo de diagrama, quando realizada a análise geoquímica de rochas, deve-se sempre ter um conhecimento muito bem descrito da mineralogia da rocha, pois assim já será possível ter uma noção do que se espera do diagrama em relação a essas análises e sua relação de quem foi a rocha-fonte que fundiu para cristalizar aquele magma. Rochas com fracionamento visível, com maior quantidade de ETRs leves e menor de ETR pesados, tendem a ser de ambiente que houve cristalização fracionada, onde minerais de mais alta temperatura cristalizaram primeiro e capturaram os ETRs pesados, deixando os leves. Por conseguinte, quanto maior a diferença entre os grupos, maior é o grau de fracionamento das rochas analisadas pelo diagrama. Rochas em que a diferença é menor devem ter passado por um processo de fracionamento mais limitado, enquanto que rochas que apresentam maior quantidade de ETRs leves e menor de ETRs pesados e ainda apresentam anomalia negativa de európio, demonstra que além do fracionamento magmático, houve cristalização do plagioclaso no estágio mais primitivo. Afinal, como vimos, esse mineral apresenta alta compatibilidade com esse elemento e assim que ele se cristaliza, tende a capturar o európio na sua estrutura. Obrigado por assistir e até a próxima.